Título da lição e verso? Jesus em Jerusalém. E aí, verso? Quando Jesus ia chegando, bem na cidade chorou. Lucas 19, 41. Maravilha, vamos lá. Objetivos da lição, antes da gente discutir um pouquinho os temas da lição da próxima semana. Objetivos principais da lição. O que a gente tem que aprender durante essa semana ao estudar essa questão de Jesus em Jerusalém? Como e por que Jesus entrou em Jerusalém? Então, preocupações nossas com relação ao ministério de Jesus em Jerusalém, no caso da lição dessa semana, a preocupação se dá em duas direções. Entender de que jeito Jesus entrou e por que ele foi para lá, nesse momento, nessa época, nesse tempo específico. Qual o sentimento ao descobrir como ele entrou e por que ele entrou em Jerusalém? O impacto espiritual do ministério de Jesus em Jerusalém. Ou seja, de alguma forma, ao a gente olhar o que aconteceu em Jerusalém, nessa última semana de Cristo na Terra, nesse momento em que ele se dirige para a cidade de Jerusalém, para um ministério específico, isso deveria provocar na gente algum tipo de impacto espiritual que produzisse modificações. Que modificação é essa? A prática para essa semana. Seguir o que Jesus fez em Jerusalém. Portanto, tem alguma coisa especial em Jerusalém, no ministério de Jesus, que merece nossa atenção para esse tempo. Principalmente se a gente considerar que Jerusalém tem a ver com a última semana de Jesus na Terra. E que nós estamos vivendo no último tempo da Terra. Portanto, tem alguma coisa significativa a ser compreendida aqui, a ser estudada aqui. Então vamos dar uma olhadinha rápida nos temas dessa semana, para ver por onde a gente vai passar. Bom, de que jeito Jesus entrou em Jerusalém? Como é que ele entrou em Jerusalém? Bom, Jesus não tinha entrado em Jerusalém pela primeira vez nesse momento. Você vai encontrar outras referências de Jesus em Jerusalém ou no templo ao longo da história de Jesus. Mas, especificamente nesse momento, ele entra para exercer seu ministério ali. Como ele entrou? Jesus entra em Jerusalém como um rei. Ou seja, pela primeira vez ao longo de 3 anos e meio, Jesus cumpre aquilo que estava lá no início do seu processo de ministério, no seu processo de nascimento. Se a gente vai lá a Mateus capítulo 2, o que eu encontro lá? Algumas pessoas vieram visitar Jesus. E essas pessoas que vieram visitar Jesus, identificaram Jesus como quem? Estamos procurando aquele que é nascido rei dos judeus. Isso foi tão impactante na época, a ponto de Herodes querer matar todos os meninos da cidade e Jesus ter que fugir para o Egito e ficar lá até Herodes morrer. Quando é que Jesus aparece como rei, cumprindo isso que os magos tinham dito? Lá na frente, na última semana dele, ele assume de forma completa que ele é rei. Jesus não tinha se posicionado como Messias, etc. Sim, várias vezes. Porém, aqui nesse momento, ele se deixa ver como rei. Ele permite que as pessoas o aclamem como rei. Imagina o que é para uma cidade como Jerusalém, com toda a situação do templo envolvido ali em Jerusalém, você ter alguém entrando na cidade, entre aspas, desconhecido como rei, não como pessoa, mas como rei, entrando montado num jumentinho, ruas cheias, todo mundo com palmas, com flores, com folhas, aclamando Jesus como rei. Você dá para imaginar a convulsão que isso provocou na cidade? Sob o ponto de vista judicial, sob o ponto de vista governamental, sob o ponto de vista eclesial, a cidade não seria a mesma depois disso. O mundo não seria o mesmo depois disso. Porque essa notícia se espalhou por todos os lugares. Entrou na cidade de Jerusalém o rei dos judeus. Às vezes a gente não tem a dimensão do que foi a entrada triunfal de Jerusalém. Isso não é uma coisa trivial. É mais ou menos como a gente tivesse uma cidade como São Paulo, capital de um estado que é central no país, no sentido da prospecção que São Paulo tem, e você entrasse pela Marginal Tietê, cruzando a marginal inteira, alguém sendo aclamado e todas as pessoas na rua aclamando que entrou o rei do país.
Essa é a situação de Jesus entrando em Jerusalém. Não é algo trivial, não é algo que entrou pelo bairro, lá pela periferia, com uma situação. Não, ele entrou no centro da cidade, no caminho central da cidade, e foi parar no centro dela, o templo. A cidade inteira viu, a cidade inteira parou para ver o que estava acontecendo. Essa é a cena de Jesus entrando. Ou seja, pela primeira vez, o contraste entre um mundo de pecado e a presença de Deus nesse mundo se fez materializado. É isso que se viu na entrada triunfal de Jesus. Bom, a cidade não seria a mesma, isso começa a provocar algumas questões. Curiosamente, qual é a cena que se segue à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Jesus vai ao templo. E ao templo, chegando, ele encontra o que lá? Ele encontra uma situação totalmente diferente daquela que deveria encontrar. Encontra o templo como uma casa de comércio. E aí vem uma cena descrita em Lucas 19, que é a purificação do templo. Ou seja, há uma mudança no contexto da casa de Deus. Chegou o dono da casa. Então imagina a convulsão que isso vai gerar. Entra um sujeito sendo aclamado como rei dos judeus. Esse sujeito adentra a casa de oração e adoração de toda aquela nação. Entra como dono da casa e derruba tudo que tem lá dentro. Tira todo mundo de dentro. Se já não foi suficiente a confusão, é como se esse Cristo chegasse na sede ali do Morumbi, do governo do estado, adentrasse a sede do governo do estado e tirasse todo mundo lá de dentro. É isso que Jesus fez. Essa é a dimensão do que ele fez. E de novo, quando a gente junta as cenas, isso adquire uma proporção mais ampla do que só entrar em Jerusalém. Se já entrar em Jerusalém é muita coisa, entrar no coração da cidade e tirar de lá de dentro os vendilhões do templo, que era um motivo de ganho, ou a situação principal de ganho dos sacerdotes que governavam aquele templo, é mexer no olho do furacão. Portanto, aquilo virou notícia por toda a semana. Óbvio que isso não ficou barato. Não ficou barato por quê? Se você mexe no coração da estrutura, os que são donos da estrutura vão reagir. E aí começa o quê? Começa o processo de tentativa, de julgamento e morte de Cristo. Portanto, o que Jesus faz nesse momento da história tem muito a ver com aquilo que nós somos chamados a fazer no nosso tempo da história. Por isso a importância de olhar para essa última semana de Jesus. Nessa última semana de Jesus, Jesus deixa de ser aquele que atua no mundo, mas de forma mais velada, como o sal permeando a massa, ou como o fermento permeando a massa. Não, nesse momento, Jesus aparece como ele tem que ser. Qual é o chamado para quem vive no último tempo da história? Diferente do que aconteceu em todos os outros tempos da história, nesse momento nós somos chamados ao quê? A ser testemunhas claras daquilo que é o tempo que vivemos e o Deus que servimos. O contraste com Laodiceia. A gente é chamado para suscitar no mundo a percepção clara de quem Deus é. Sem misturas, sem velamento. Ou seja, a gente é chamado para entrar triunfalmente em Jerusalém, ir no coração, no olho do furacão e mexer nele. Qual é o olho do furacão do mundo de hoje? Olhando a mesma dimensão do que era Jerusalém e o templo para aquela época. Acho que aí que está o cerne da questão, identificar qual é o ponto que a gente tem que tocar para causar. Na realidade, ele já está identificado. O remanescente é chamado para que tempo e contra quem? Apocalipse 12, 13 descreve essa. Lembra? E o dragão perseguiu a mulher. Jogou atrás dela água como um rio. A terra abriu a sua boca, engoliu o rio que o dragão jorrara sobre a mulher e protegeu a mulher. E lá ela fica protegida durante todo o tempo de 1260 anos. Não conseguindo atacar a mulher, contra quem o dragão se volta? Contra os seus descendentes. Aqueles que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Qual é a mensagem e qual é o ataque? Os mandamentos e a profecia. Portanto, está dada a mensagem, está dada a centralidade. Qual é a mensagem que vem na sequência? Apocalipse 13 descreve um embate entre duas grandes bestas que surgem na terra e no mar. A que surge no mar é a besta medieval, durante 42 meses, que tem uma ferida mortal, cujo golpe foi curado. Surge uma segunda besta na terra, que dá poder à primeira besta, lhe constrói uma imagem, traz com que todos os povos da terra adorem a primeira besta, lhe sirvam e lhe obedeçam. Qual é a mensagem do remanescente? Identificar as duas bestas e desenhar qual é a prática do povo de Deus. Próximo texto qual é? Na carona de Apocalipse 13. Apocalipse 14, qual é a mensagem? Temei a Deus, dai-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Segunda mensagem, caiu a grande Babilônia. Qual é o problema de Laodiceia? Laodiceia não anuncia a mensagem. Laodiceia contorna a mensagem. Laodiceia costura todos os processos, mas não vai ao cerne da mensagem. Ou seja, Laodiceia não apresenta o tempo que vive, não apresenta a profecia, não apresenta uma guarda fiel dos mandamentos. Ela não vive e não prega. Esse é o drama de Laodiceia. Ela não vive a mensagem, ou seja, não guarda os mandamentos. E ela não prega a mensagem, não apresenta a profecia e o tempo crucial que vivemos. Por não fazer nenhuma das duas coisas, ela permeia o mundo, mas não é identificada no mundo. O mundo não a percebe, o mundo não a vê, ela passa como quase despercebida no contexto do mundo. Ou seja, não somos adventistas, somos cristãos. Só isso. É só isso. Nós não somos adventistas, somos cristãos. Não estamos adventistas, estamos cristãos. Ou seja, até a identificação nossa como adventista do sétimo dia, de certa forma hoje estamos tentando burilar isso, maquiar para que esse nome cause algum preconceito, cause alguma aversão. Então vamos usar alguns sobrenomes, algumas coisas para não... Ou seja, somos chamados ao mundo para fazer o quê? Mostrar quem somos. Por que a escolha desse nome? Adventistas do sétimo dia. Profecia, mandamentos. Por que a identificação de que esse era o nome correto para dar identidade ao movimento? Remanescente, profecia, mandamentos. Qual é a mensagem que pregamos? Não que esteja errado pregar sobre o amor de Jesus, isso é parte do processo da mensagem vivenciada, mas a mensagem para pregar é profecia e mandamentos. No sentido da pregação de advertência. No sentido da vida cristã, eu tenho que viver Cristo em todas as dimensões. O amor de Cristo tem que estar tão presente no coração da igreja que o mundo reconheça que Cristo está lá. Mas quando eu prego o momento em que vivemos, a advertência ao mundo é essa. Somos adventistas do sétimo dia. Perdemos isso. Qual é a mensagem de apoio disso? Qual é o braço direito dessa mensagem? A mensagem do terceiro ano. Essa não é a mensagem a ser pregada, essa é a mensagem a ser vivida. Qual é o braço direito da mensagem? A reforma. Portanto, eu tenho como demonstração de vivência a reforma. Ela não é a mensagem a ser pregada, mas ela é a mensagem que me faz próximo. Ou seja, se tem algo que o mundo deveria ver na gente para se sentir próximo, não é o maquiar do quem somos, é o viver aquilo que nos tornaria próximos. Ou seja, quando o mundo visse um povo saudável, um povo diferente, perguntaria por quê. E eu poderia apresentar o que para esse mundo? Adventista do sétimo dia. Nós estamos fazendo exatamente o oposto. A gente está se aproximando do mundo, tampando com filtros para não se perceber tão nítido o adventista e nem o sétimo dia, e não vivemos aquilo que nos tornaria próximos.
aquilo que chamaria a atenção do mundo. Esse é o desenho. É isso que é a Odisseia. Então, quando a gente vê a semana de Cristo final, a identificação clara de quem ele é e a revolução que ele causa, óbvio, isso trouxe perseguição e morte para ele. Esse é o desenho do tempo do fim. Esse é o desenho de quem vive agora. É assim que deveria ter o processo de vivência dos últimos dias, ter impacto no mundo em que estamos. Não é uma mensagem acusatória, chegar e ficar apontando erros dos... Não é essa a questão. Mas é apresentar com toda a clareza que vivemos no tempo último da história, que as profecias apontam para esse tempo, e que o que vem pela frente é isso. De que há uma distorção da mensagem bíblica e há uma necessidade de que essa mensagem seja revitalizada. Essa é a mensagem central. Por isso, a lição no centro dela traz lá uma discussão, Deus versus César. Quando Cristo se apresentou como tal, há um contraste entre Cristo e o mundo. Entre quem governa o mundo de fato e quem está governando o mundo por usurpação. A manifestação do povo de Deus deveria provocar esse tipo de percepção nas pessoas e no mundo. Como é que termina a cena da última semana de Jesus em Jerusalém? Jesus estabelece aquilo que é convênio entre ele e o seu povo, a esperança, a ceia do Senhor. O que é a ceia? A ceia é uma promessa. Não beberei outra vez, senão quando fizê-lo de forma nova, quando bebê-lo novo, no reino da glória. Portanto, a ceia é um elemento de esperança na promessa que Cristo fez de cear conosco outra vez, em outro momento. Portanto, participar da ceia, de novo, uma mensagem da última semana de Jesus, é pregar que Cristo em breve cumprirá a sua promessa. Ceia não é um rito, não é um rito de purificação, não é um rito passado, não, ceia é esperança. É a promessa de que aquele Cristo que já veio e que morreu por mim, prometeu que vai voltar. Isso é a ceia. Esse é o desenho da ceia. Como é que tudo isso se conclui? Se conclui com uma perspectiva. Então, o último texto que a lição dessa semana traz como referência, que é importante a gente olhar e aprofundar nele ao longo da semana, está na lição sexta-feira, no Desejar Todas as Nações. Comer a carne e beber o sangue de Cristo é recebê-lo como Salvador pessoal. Reino da graça, momento em que vivemos. Crendo que Ele perdoa nossos pecados e nele estamos completos. É contemplando o seu amor e detendo-nos sobre Ele, sorvendo que nos havemos de tornar participantes da sua natureza. O que a comida é para o corpo, deve ser Cristo para a alma. O alimento não nos aproveita se não o ingerimos, a menos que se torne parte do nosso corpo. De idêntica maneira, Cristo se torna sem valor para nós se não o conhecemos como um Salvador pessoal. Um conhecimento teórico não nos fará bem nenhum. Precisamos alimentar-nos dele, recebê-lo no coração, de modo que sua vida se torne a nossa vida. Seu amor, sua graça devem ser assimilados. Portanto, o que o mundo precisa ver? O resultado disso. Se o mundo vir o resultado disso, o mundo ou se volta para Cristo ou o persegue. Ele não fica neutro. Se o mundo está neutro, é porque de alguma forma isso aqui não está vivo de forma plena. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro, ceio junto. Mas a chave está do lado de dentro. Agora, quando Cristo entrar, eu serei visto com Ele. Se eu for visto com Ele, serei perseguido como Ele foi. Não tem outra coisa. Ou as pessoas se convertem pela mensagem, ou lutam contra ela. Elas não passam incólumes, neutras pelo processo. Se passam neutras é porque de alguma forma a mensagem não chegou. A mensagem não foi apresentada de forma ampla e restrita. A mensagem não chegou de forma transformadora. Porque se chegar, isso provoca o mundo, ou para aceitação, ou para rejeição. O que a gente aprende, como resumo dessa última semana de Jesus, é que há um desenho a ser implementado no mundo atual, há um desenho de exemplificação do que foi o último pedaço do ministério, o último pedaço da história, e a gente precisa reproduzir isso o mais rapidamente possível. A advertência central da lição está numa
historinha que Jesus contou, Lucas 20, 9 a 19, que é uma historinha dos lavradores infiéis, que servem bem para ilustrar o que foi o ministério de Jesus nos seus dias e o que é no nosso tempo, Laodiceia. A parábola diz assim: certo homem plantou uma vinha, arrendou a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Lembra de Jesus? Jesus veio, plantou a vinha, ausentou-se do país até o fim do prazo. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro servo. Também a este, depois de ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: o que eu farei? Enviarei meu filho amado. Talvez eles o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha para outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os sacerdotes procuraram lançar-lhe mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera essa palavra, mas temiam o povo. Se a mesma mensagem, o mesmo afinco, o mesmo direcionamento fosse pregada hoje, o Ellen White adverte para o nosso tempo: perseguições iguais ou maiores àquelas que vimos no passado suscitariam hoje. Portanto, se está tudo calmo, está tudo em paz, tem alguma coisa errada com o tom da mensagem, ou com o tom da vida do povo. Portanto, a advertência da lição dessa semana é essa: olhar para esse período da vida de Jesus, nos aprofundarmos nos eventos, olharmos os detalhes desses eventos, para tentar referenciar o que está faltando para a gente hoje. Que hoje é uma réplica, entre aspas, daquele momento, daquela última semana. Que Deus nos abençoe para que o estudo dessa semana nos provoque para essa modificação, com essa advertência, para a gente ter intencionalidade naquilo que faz e explicitude naquilo que fazemos, enquanto mensagem, enquanto vida, enquanto pregação. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pela oportunidade de vivermos no último tempo da história. Te agradecemos pela responsabilidade que nos colocaste nos ombros, de podermos ser os atalaias desse mundo para a brevidade da tua vinda. Mas te pedimos, em primeiro lugar, poder esse que nos encha o coração da vontade de apresentarmos a tua mensagem ao mundo, poder esse que nos sustente nas dificuldades que isso possa provocar, mas também poder esse que nos mova na direção da perspectiva do amor pelas pessoas que ainda não te conhecem. Dá que essa mensagem possa inundar o mundo e com isso abreviarmos tua vinda, é o que lhe pedimos por Jesus.